Senhor, nós oramos em Teu nome, Te bendizemos, Te glorificamos por tudo quanto o Senhor está fazendo no nosso meio. Louvamos o Teu nome, Senhor. Seja glorificado, seja exaltado. Te bendizemos. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Esteja presente aqui, Pai, no nosso meio, trabalhando no nosso coração. Que nessa manhã o Senhor possa curar, restaurar, intermédio do Teu Espírito, da Tua glória, da Tua nuvem de glória. Em o nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos. Amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 9. O tema dessa mensagem é cobertos pela graça. Segunda Samuel capítulo 9, cobertos pela graça. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem. É uma mensagem que eu preguei lá no acampamento dos chamados, no último dia, no encerramento, e que Deus falou poderosamente com todos nós. E eu sei que Ele vai falar com você nessa manhã. Amém? É muito importante que você preste muita atenção. Amém? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Repita comigo: e você comerá pão sempre na minha mesa. Amém. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que olhes para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dai ao filho do teu senhor. Aleluia. Verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Repita comigo: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Amém. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Saul? Levante sua mão. Davi, ele foi o rei sucessor de Saul. Vamos entender como que funciona uma monarquia. Nós vivemos num país onde o governo nosso é o presidencialismo. Uma monarquia, ela é passada de forma hereditária. Então, uma família real sempre vai ter um filho, né, que vai assumir o trono, geralmente o filho mais velho.
Se você olhar na Inglaterra, lá é monarquia, Espanha, entre outros países. Aqui nós já tivemos monarquia. A minha filha estava estudando esses dias. Existe ainda uma família, a família de linhagem real no Brasil, embora nós não temos o sistema mais de monarquia no nosso país, mas a família real de Dom Pedro ainda assim, a sua linhagem tem alguns privilégios, né? Alguns terrenos na cidade de lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, eles têm, eles ganham do governo porcentagem em cima de tributos. Então assim, a família real que governa, quando ela tem um filho, o filho assume. Então é perpetuado aquilo de filho para filho, e só é arrancado aquela família caso houver uma guerra e algum outro rei de outro império vir e tomar aquele reino para si. De outra forma não há como tirar aquela família do trono. Então quando Saul foi colocado no trono de Israel, ele não foi colocado somente como rei de Israel, mas foi colocado ali a família dele no trono para perpetuar sobre o reino de Israel. Assim como Abraão não era um rei, mas Deus falou para ele: Abraão, da sua família, né, eu vou fazer que nasça um povo, uma nação. E da família de Abraão e Sara, nasceu a nação de Israel. Amém? Toda a nação de Israel que você ouve hoje, todos os judeus são descendentes de Abraão e Sara. De um casal, começou com um casal. Deus escolheu aquele casal para ser a linhagem de toda uma nação. Da mesma forma, quando Deus escolheu um rei para colocar em Israel, que foi Saul, ele escolheu aquele rei para que a família dele ficasse no trono. E na cadeira de sucessão, o primeiro filho de Saul a sentar no trono, caso Saul morresse, seria Jonatas. Mas quando Saul se desviou o seu coração da presença de Deus, da mesma forma que ele não tinha direito de ser rei, não era de uma família real, ele era de uma família simples, e Deus o colocou ali e o escolheu, da mesma forma sobrenatural que ele foi colocado, ele foi arrancado, porque o coração dele se desviou de Deus, dos interesses de Deus. E Deus olhou e falou: o meu espírito vai sair de sobre você, você não vai permanecer mais como rei, e a sua família não vai permanecer mais no trono de forma perpétua como permaneceria. E escolhi para mim um outro rei, na qual a sua família ficará no trono perpetuamente. Então quando Saul desobedeceu a Deus, Deus tirou a bênção. Saul foi para uma guerra, e naquela guerra ele morreu, e juntamente com Saul morreu Jonatas, o filho de Saul, que se tornaria o futuro rei. No caso, quando Saul morresse, Jonatas então iria assumir, mas Jonatas também morreu. E morreu praticamente toda a família de Saul, toda a linhagem. E Deus colocou então Davi no trono. E Deus falou: de Davi ficará a família dele sentada no trono para todo sempre. Por isso que fala que Jesus é a raiz de Davi, porque Jesus ele veio da raiz de Davi, de Jessé. Se você for estudar a genealogia de Jesus, você pega a genealogia e estuda, você vai descobrir que ele veio da família, da linhagem de Davi. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Jonatas, que era filho de Saul, ele tinha um filho, e esse filho se chamava Mefibosete. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4, 2 Samuel 4:4, conta um pouco da história de Mefibosete. Eu preciso fazer essa introdução para que você entenda a mensagem. Aqui em 2 Samuel 4:4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele era aleijado dos dois pés. Ele não conseguia caminhar, ficar em pé sobre suas pernas e caminhar. Ele era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegou notícias da morte de Saul e de Jonatas. No mesmo dia, olha para mim que interessante, no mesmo dia que ele perde o avô,
e ele perde o pai, que são da cadeia, o pai que é da cadeia de sucessão. Acontece toda essa tragédia na vida dessa criança, na vida desse menino. Chegou notícias: olha, o rei morreu, e além de ser o seu rei, ele era o seu avô, e o seu pai não vai poder também sentar no trono, porque o seu pai morreu. Então morreu o seu avô e morreu o seu pai. E aí, no mesmo dia que ele recebeu a notícia que ficou órfão e que a família dele tinha perdido o direito de sentar no trono, acontece essa tragédia com ele que nós vamos ver agora. Chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama, a sua babá, o tomou e fugiu. E aconteceu que ela, apressando em fugir, caiu e derrubou o menino, e ele ficou manco. Por isso o seu nome se tornou Mefibosete. Olha para mim, irmãos, no mesmo dia, olha, Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus que implaca o seu juízo. Aquela família não podia sentar no trono, e por isso morreu Saul, morreu Jonatas, e Mefibosete, que seria o próximo agora na cadeia de sucessão para sentar no trono, não podia sentar no trono. Por quê? Porque a babá dele, ao fugir, o derrubou, ele ficou manco, ele era um aleijado, ele não podia governar segundo a lei. Então agora ele não tinha mais o direito de ser um príncipe. Ele não era um rei naquela ocasião, era um príncipe. Ele não tinha mais direito de viver uma vida de privilégios. A família dele foi arrancada do trono, Deus tirou, e agora ele ficou aleijado. Ele caiu, a ama dele derrubou ele. Com 5 anos ele ficou aleijado, não pode caminhar, e o nome dele se tornou Mefibosete. E então eles foram para uma região que chama Lodebar, e eles foram viver nessa região. Mas essa história é uma história intrigante e bonita ao mesmo tempo, porque agora Deus coloca Davi como rei. E Davi vira e fala para os servos dele, para os funcionários dele: será que existe alguém da família de Saul, da linhagem de Saul, alguém que seja filho de Jonatas, parente de Jonatas, para que eu possa mostrar a bondade de Deus, para que eu possa servir? Então veja só, Deus, olha o coração de Davi. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus coloca Davi numa posição real. Deus dá poder para Davi, Deus dá riquezas para Davi, Deus dá governo. As coisas que mais corrompem um homem é dinheiro, mulher e poder. Davi tinha os 3, ele tinha mulheres, as mais belas. Davi tinha ficado com a mulher, com a filha de Saul. Ele tinha outras mulheres naquela época, eles podiam ter outras mulheres. Davi tinha dinheiro, ele tinha ouro, tinha prata. Davi tinha governo. As 3 coisas que corrompem um homem. Muitas pessoas dizem que você conhece uma pessoa quando você dá poder para ela. Quem já viu essa expressão? Você quer conhecer alguém? Você só vai conhecer essa pessoa quando você der poder para ela. Mas Deus deu poder para Davi, deu governo, deu riquezas. E Davi, quando recebeu esse poder, quando recebeu esse governo, qual é uma das primeiras atitudes oficiais dele como rei? Qual é uma das primeiras demandas dele? Ele vira e fala: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa servir? Para mostrar a compaixão de Deus. Davi estava no reinado, no trono, porque ele era um homem que queria glorificar a Deus. Ele não queria glorificar a si. Davi queria glorificar e exaltar o nome de Deus. E por isso Davi era um homem de compaixão, era um homem misericordioso. Jesus, ele veio da raiz de Davi. É óbvio que não tem como comparar Davi com Jesus com Davi. Mas eu coloco aqui nessa manhã Davi como debaixo da obra do Espírito de Deus, debaixo do amor de Deus, fazendo essa redenção como Jesus Cristo fez, fazendo o papel aparente como de Jesus Cristo, o Deus Pai e o Deus Filho. E Davi aqui, cumprindo a vontade do Deus Pai, representando a pessoa de Cristo, ele vem no momento que ele recebe esse governo que é dado a ele, para demonstrar amor, para demonstrar compaixão. E ali então chega um funcionário dele que chama Ziba e fala: não, tem um filho de Jonatas que está vivo. Ele ficou aleijado das pernas, mas ele está vivo, e ele mora em Lodebar.
a mulher estava carregando ele, e eles foram fugir, e derrubou, e ele ficou aleijado. E Davi fala: manda trazer este menino, manda trazer este homem. Agora ele já deve ser um homem, já passou alguns anos, para cá. E eu imagino dois contextos. Eu imagino Davi debaixo dessa compaixão. Eu imagino alguns funcionários de Davi pensando: será que Davi não está criando uma armadilha para matar o último descendente que pode requerer o direito do trono? Há uma dúvida no ar, e Davi manda buscar Mefibosete. Lodebar é uma região longe do palácio. Aquele menino que foi criado no palácio, que tinha amas, funcionárias para cuidar dele, para servir ele, agora ele está lá escondido em Lodebar, aleijado. E eu imagino esse menino agora, ele não tem mais 5 anos, como eu falei, ele cresceu, e ele recebe na porta da casa dele ali uma carruagem. Naquela época os reis tinham suas carruagens, e aquele funcionário desce e fala: eu vim em nome do rei. Quando ele fala eu vim em nome do rei, qual que é a primeira coisa que passa na cabeça dele? O que o rei quer comigo? Como que ele descobriu que eu estou aqui? Será que ele veio atrás de mim para mandar me matar? Eu sou o neto de Saul. Havia uma intriga entre Saul e Davi, porque Saul não aceitava o fato de perder o trono para Davi, de Davi ser escolhido por Deus. Mefibosete estava ali aleijado, pobre, miserável, e o rei manda uma carruagem real para buscar. Eu vejo da mesma forma a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida. Quantas vezes nós estamos lá em Lodebar, nós estamos nessa condição que Mefibosete estava. Nós estamos com áreas das nossas vidas que estão mancas, aleijadas. Nós estamos vivendo um tempo de vergonha, nós estamos vivendo um tempo de vexame, nós estamos vivendo um tempo de humilhação. Nós estamos num lugar de humilhação, talvez com os recursos reduzidos. E sempre Deus manda um mensageiro, Deus manda como se fosse com uma carruagem para dizer: o mestre está te chamando, o rei está te chamando, o Senhor está te chamando. E quantas vezes, por tantas coisas ruins que já aconteceram na nossa vida, nós ficamos inseguros se talvez aquela oportunidade é uma oportunidade de Deus, se aquele chamado é um chamado de Deus. O texto que nós acabamos de ler em 2 Samuel 4, no versículo 4, diz no final: ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. 2 Samuel 4, no final diz: e ele ficou manco e seu nome era Mefibosete. O nome dele, o nome em Israel sempre tem a ver com a missão, sempre tem a ver com o propósito da qual você viverá ou está vivendo. Mas antes, o nome de Mefibosete era outro. Coloca por favor, Samuel, preste atenção. As crianças fiquem mais quietinhas, por favor. As crianças que ficaram aqui no culto, eu peço que os pais segurem os seus filhos para não atrapalhar a mensagem, amém? Ou então vai para a salinha, ou fala mais baixo, ou não deixa ficar andando não, por favor. Tá bom? O nome Mefibosete significa homem de vexame, homem de vergonha. O nome dele, depois que ele caiu, se tornou Mefibosete. Isbosete significa homem de vexame, homem de vergonha. Antes disso, o nome dele era outro. O nome dele era Meribe Baal. Meribe Baal significa homem do Senhor. Antes dele cair, antes dele se tornar manco, ele era um príncipe, e o pai dele falou assim: o nome dele vai ser homem do Senhor. Baal no original significa Senhor, então ele se chamava homem do Senhor. Quando ele caiu, o nome dele mudou, então tirou o Baal, ficou Meribe, e juntou com Isbosete, que é homem de vexame. Meribe, Isbosete, juntos Mefibosete, que significa homem de vexame, homem de vergonha. Agora veja que interessante. Quando que ele se tornou um homem de vergonha, um homem de vexame? Volta, por favor. Quando tirou do nome dele o quê? O Senhor.
quando foi retirado do nome dele Senhor, que é o Baal, substituiu o Baal, Senhor, por Bosete, vergonha. Olha para mim, quantos de nós somos como Mefibosete? Quantos de nós, quando nós voltamos a viver no pecado, voltamos a nos sujeitar a uma vida de pecado, voltamos a sujeitar uma vida de vergonha? Quantos de nós, quando perdemos, deixa lá meu filho, por favor. Quando eu estiver falando assim, você deixa lá, por favor. Só tira seu pedido, tá bom? Quando nós perdemos o Senhor da nossa vida, nós começamos a viver a vergonha da consequência do nosso pecado, a vergonha da consequência das nossas decisões, a vergonha de não obedecer a Deus. Eu estava estudando a Bíblia é maravilhosa. Eu estava estudando a Torá. Quem já viu eu trazendo a Torá na igreja? Olha para mim um instante. O diabo ele luta constantemente para fazer com que aqueles que são casados se separem. Nessa semana eu conversei com 2 casais de igreja, um deles pastor, que estavam com processo de separação, estavam se separando. Veja só o que eu vou te falar. Eu estava estudando lá na Bíblia, na Torá, e na Torá fala que quando Deus viu que o homem estava só, Ele falou: eu vou fazer para ele uma adjuntora, eu vou fazer uma mulher, para que ele não fique mais só. E lá no original diz assim, que a partir do momento que Deus criou a mulher, antes Adão chamava Adão, depois que Ele criou a mulher, algumas Bíblias falam assim, ele se tornou varão e ela varoa. Por isso que algumas igrejas falam congresso de varões, varão não sei do que, varão valente, varoa. Não é o varão de cortina não. Por isso que alguns congressos, algumas igrejas falam varão. Então está escrito lá que ela se chamou varoa porque do varão foi tirada. Quem já viu isso na Bíblia? No original não está escrito lá em Gênesis, no original não está escrito varoa e varão. No original na Torá está escrito esposo e esposa. Está escrito assim, ela se chamará esposa porque do esposo foi tirado. Então Adão só se chamava Adão antes de Eva. Depois que Deus uniu ele a Eva, ele começou a se chamar esposo e esposa. Você pega uma pessoa, por exemplo, que separou e chama ela de esposa? Sim ou não? Você pega uma pessoa que separou e chama ele de esposo, o homem de esposo? Não. Por quê? Porque só se torna esposo e esposa quando existem 2 e os 2 se tornam 1. Porque Eva nasceu com o propósito de se unir a Adão e Adão a ela. Então o nome esposo, agora que vem a parte mais interessante, o nome esposo no original, no hebraico, ele é as iniciais do nome de Deus. E o nome esposa no original, outro dia eu passo aqui para vocês, bonitinho, eles são as segundas iniciais do nome de Deus. Então quando Deus está falando assim, esposo, esposa, Ele colocou o que? O nome dele na mulher e no homem. Quando Paulo casou com a Jana, Deus deu um título para eles: esposa, esposo. Agora não é mais Jana, não é Paulo, esposa e esposo. E o esposo e esposa tem as iniciais do nome de Deus. O que Deus está falando? Nesta união entre vocês eu estou colocando o meu nome. Quantos estão entendendo? Então quando alguém separa, não é esposo, não é esposa mais, está fazendo o quê? Só está separando daquela mulher, daquele homem? Não, está fazendo o quê? Tirando o quê? O nome de Deus. Quantos estão entendendo? É muito forte isso. As decisões que você toma na sua vida, elas vão determinar se Deus estará presente ou não. Não adianta você fazer campanha de 7 correntes, não adianta você pegar rosa ungida, sabonete ungido, pagar R$100, não adianta nada disso. As atitudes que você toma determinam se o nome de Deus vai estar com você. Se o nome de Deus vai estar com você. É isso que vai mudar a sua vida. Quantos estão entendendo? É isso que vai mudar a sua história. As suas atitudes.
Nós queremos nos enganar. Às vezes eu vou fazer a campanha tal e isso vai mudar minha vida. Não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é quando você muda a sua maneira de ser, sua mentalidade. Em Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. A transformação de vida vem quando há uma renovação de mentalidade, há uma maneira diferente de pensar. O nome de Deus foi tirado de Mefibosete por conta de consequência do pecado do avô dele. A consequência do pecado do avô dele levou à morte o pai dele e o levou a ser órfão de pai, o levou a ser órfão de avô, o levou a perder o direito de príncipe, o levou a perder o direito de ser um futuro rei. E ele deixou de ser um homem do Senhor para ser um homem de vergonha, por consequência do pecado dos seus pais, porque eles não temeram a Deus. O Espírito de Deus se afastou deles. Deus tirou a mão, Deus tirou o nome dele. Quem está entendendo? É muito importante você criar os seus filhos na palavra de Deus. É muito importante você viver na palavra de Deus. É muito importante você não perder o nome de Deus. Quantos aqui querem ter o nome de Deus na sua vida? Por isso que fala: toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Por isso que existe um nome que importa que sejamos salvos. Amém? O nome de Jesus significa: Jeová é a minha salvação. Aleluia. Quando você está falando assim: eu fui salvo pelo nome de Jesus, você está dizendo: o Senhor me salvou através desse nome. Ele é a minha salvação. A quem eu temerei? Você não pode perder o nome de Deus na sua vida. Talvez seus familiares cometeram pecados que desagradaram a Deus e Deus tirou a mão, e eles quiseram, assim como Saul, continuar. E você, por consequência disso, hoje tem colhido isso na sua vida, e você está vivendo vexame e vergonha. Mas hoje o Senhor quer te alcançar, e Ele quer mudar a sua história. Amém? Ele quer mudar o seu nome. Amém? Davi falou: não, volta lá e traz esse menino. E quando esse menino chega no palácio de Davi, Davi fala: qual que é o nome dele? O nome dele é vexame, Davi. O nome dele é vergonha. Não. Lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 11, Davi falou: ele não será mais um homem de vergonha, ele não será mais um homem de vexame, ele vai se assentar à mesa como um dos filhos do rei. Eu queria que você gravasse esse final desse versículo na sua mente, como se fosse um dos filhos do rei. Eu e você, depois do pecado, nós não éramos mais filhos de Deus. O pecado tirou de nós isso, nos afastou de Deus, tirou o nome de Deus da nossa vida. Mas Jesus, ele veio, assim como Davi. Ele saiu lá do reinado dele, foi lá para Lodebar, foi lá para o lugar sujos, para nos buscar. E ele falou, Jesus veio e falou: Pai, olha o que Jesus falou: o meu desejo é que onde eu esteja, estejam eles também. Aí o pai fala: Jesus, você é rei, Rei Jesus, reina sobre toda a terra, você venceu a morte. Aí Jesus vira e fala: tudo bem, eu sou rei, estou na mesa real, tenho todos os privilégios. Sim, você tem. Então o meu desejo agora é que eles, os Mefibosetes, aqueles que vivem vexame, que vivem vergonha, que eles estejam assentados na mesa junto comigo, como um dos filhos do rei. Eu vou, através, a Bíblia fala que através do espírito de adoção que clama Abba, nós somos adotados. Nós não somos mais, nós não éramos mais legítimos como antes. Agora nós somos adotados e em Cristo tornamos os filhos legítimos. E agora Jesus fala: agora você que estava lá em Lodebar, você que era aleijado, você que tinha a sua vida sentimental aleijada, áreas da sua vida paralisadas, você vai sentar na mesa como um dos filhos do rei, para sempre. Davi falou assim: você vai trazê-lo
e para sempre ele irá comer na mesa do rei. No palácio tinha várias mesas. Os funcionários não comiam na mesa que o rei comia, eles serviam na mesa que o rei comia, mas eles não comiam naquela mesa, eles comiam na mesa deles. Mas Davi falou: ele vai sentar na mesa. Ele vai sentar na mesa para comer como rei. E aí começa a mensagem. O porquê o porquê que temos que sentar na mesa? Por que Davi chamou Mefibosete para sentar na mesa? Porque olha só que profético. Quando você está sentado na mesa, você está na mesma altura de todas as pessoas. Ninguém é maior na mesa. Ninguém é maior. Você está na mesma altura. Segunda coisa, quando você está na mesa, a mesa tem o quê? O que é isso aqui que eu estou pegando, gente? Qual que era o problema de Mefibosete? Ele era aleijado, da cintura para baixo. Ele era o quê? Deficiente. Mas quando ele sentou na mesa, a toalha cobria a sua vergonha. Ninguém que chegasse na mesa falava: esse cara é aleijado, porque a toalha cobria. Sabe por que Jesus está te chamando para sentar na mesa com ele? Porque a graça de Deus é essa toalha, e ela cobre o seu pecado, ela cobre a sua vergonha. Pastor, o senhor está criando umas coisas aí para endossar a pregação. Não. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 diz: justamente quando Deus dá essas mensagens, você já viu que tem um espírito de dispersão? Então não perca a sua bênção, preste atenção na mensagem. 1 Pedro 4, 8 diz: tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor, o que ele faz? O amor cobre. A toalha é feita para quê? Para cobrir. Vocês não estão vendo a mesa, existe uma mesa aqui. A toalha é feita o quê? Para envolver, para cobrir. De forma metafórica aqui, a toalha simboliza a graça de Deus. Deus falando, você fala: Senhor, eu não sou digno de sentar nessa mesa, eu sou um pecador, eu sou falho. Aí Deus fala: você pode sentar comigo. Mas na hora que eu sentar com o Senhor, todo mundo vai olhar para o Senhor e vai olhar para mim e vai falar: ele não é digno de estar aí. Por que você escolheu ele? Mas eles não vão ver sua vergonha, filho, porque eu vou cobrir. A palavra de Deus diz que a cédula do pecado que era contra nós, ela foi o quê? Tem pregador que fala que ela foi rasgada. Ela não foi rasgada. O que ela foi? Riscada. Se você pegar um papel e você escrever nesse papel pecado, eu escrevo nesse papel pecado, eu pego esse papel e rasgo, aquela cédula não existe mais. Agora se eu pego esse papel e mostro para você o que está escrito aqui, e todas as vezes que você olhar para cá, você vai ver o quê? Pecado. Mas a Bíblia fala que a graça de Deus veio o quê? Riscar é o quê, irmãos? Cobrir. A graça de Deus vem e faz isso. E agora, o que está escrito aqui? Alguém consegue ler? Não consegue ler. Por que não consegue ler? Porque está coberto com tinta. Ele cobriu o nosso pecado, a nossa cédula, com o sangue dele. Ele manchou de sangue. Então o diabo, ele sabe que tinha uma dívida. Ele olha: eu sei que tem uma dívida aqui, mas não posso cobrar. Por quê? Porque ele cobriu. Ele cobriu. O nosso acusador não pode mais nos acusar. Amém? O Senhor Jesus está te chamando nesta manhã para sentar na mesa dele. Ali diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Eu já preguei aqui várias vezes sobre juízo, mas esta manhã eu estou pregando sobre o amor e a graça de Deus. E as duas coisas são de Deus. Deus, ele quer cobrir. Quando fala que Deus quer cobrir o nosso pecado, não é Deus jogar a sujeira para debaixo do tapete, mas o amor dele seja tão ardente ao ponto
de nos apagar o pecado que havia em nós, ao ponto de nos transformar, de nos libertar, para não nos tornarmos mais pecadores, para não queremos viver mais no vexame, na vergonha, não sermos mais homens de vergonha, mulheres de vergonha, mas homens do Senhor, mulheres do Senhor. Aleluia. Quando se entende isso, diga amém. Fala: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pelo teu amor que cobre todo o pecado. E aqui tem uma palavra que eu quero mostrar para vocês. O amor de Cristo, ele expia o nosso pecado. Eu já expliquei aqui sobre expiação. Ele apaga a dívida, ele risca a dívida, ele cobre a dívida. No hebraico essa palavra é kazah, K-A-C-A-H, que transmite a ideia de encobrir, apagar. Quando está falando ali que no texto que o amor de Deus ele cobre uma multidão de pecados, está dizendo que ele apaga, ele encobre, ele risca a dívida que era contra mim, que era contra você. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 14 diz, coloca na outra versão, tá? Aqui diz: e havendo riscado, o que eu acabei de explicar para vocês? Manchado com sangue, riscado. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz toda condenação, todo o pecado. Ele pegou e riscou, ele encobriu, ele cobriu com amor. Quantos entendem? Diga amém. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor. Aleluia. Jesus disse, como eu falei para vocês, o meu desejo é que onde eu esteja, estejam eles também. A palavra de Deus diz que Deus está no trono, e à direita do trono está sentado o Senhor Jesus Cristo. E Jesus está falando: nós estamos aqui assentados na mesa, Pai. E o meu desejo é que onde nós estamos, também eles estejam. É um convite para a mesa. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, quando ele queria ensinar coisas profundas para os discípulos, ele convidava eles para sentar na mesa. Ele ensinava a multidão, ele ficava num lugar mais alto para que ele pudesse ensinar a todos. Mas quando ele queria alcançar os discípulos, eles sentavam na mesa. Foi na mesa que o discípulo reclinou a cabeça para descansar em Jesus, porque na mesa todo mundo está no mesmo nível. Jesus, sendo Deus, se tornou homem, se tornou a criatura, para se colocar na mesma altura nossa, para que nós pudéssemos o quê? Ter acesso a Ele. E então na mesa o discípulo reclina sobre Jesus e descansa. Na mesa. É na mesa que ele expõe quem era o traidor. É na mesa que ele olha no olho do traidor, sentado, e fala: o que você tem que fazer, faça rapidamente. E então o traidor levanta da mesa e vai embora. E ali ele começa a ensinar os discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. É na mesa, olho no olho, porque o amigo dá a vida pelo seu outro amigo. Ele começa a ministrar de uma forma diferente ao coração dos discípulos. A mesa simboliza a graça. A mesa, Jesus está falando assim: eu estou me colocando no seu lugar, estou me colocando na sua condição. Aleluia. Lucas 22:14 diz: nós vamos cear nesta manhã na mesa do Senhor. Lucas 22:14 diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à
mesa. Quando chegou a hora mais importante, mais reveladora, Jesus levou eles para onde? Para a mesa. Para onde Davi levou Mefibosete? Para a mesa, para comer como um dos filhos do rei. Jesus pegou aqueles homens pecadores, cobradores de impostos, enganadores, ambiciosos, falou: vocês vão sentar na mesa comigo como filhos de Deus. Eu vou ensinar vocês como se portar na mesa de Deus. Eu vou servir vocês. Eu vou partir o pão e vou servir vocês. E ele fala no verso 15: e disse-lhe: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês. Aleluia. Você imagina Jesus olhando para mim, para você, e falar assim: ó, eu tenho desejado de uma forma tão grande que chega esse momento de sentar e comer com você. Meu irmão, não é uma pessoa importante que está chamando você para comer. Quem aqui já comeu com alguém importante? Uma vez eu jantei na casa de um deputado, detestei, porque eles comem muito pouco. Na hora que eu estava começando a comer, eles arrancaram a comida da mesa. Aí eu fui de conta, eu era seminarista, né? Aí eu fui lá no banheiro, lá, na hora que eu voltei, eu achei a cozinha, estava a funcionar lá comendo. Eu falei: eu vou juntar com você aqui, né? Vamos comer junto agora, que sobrou aqui. Deixa os outros ficar conversando lá. Mas eu te falar, quem está te chamando para sentar na mesa não é alguém importante, não é alguém famoso. Quem está te chamando para sentar na mesa é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele não é assim, igual as pessoas. Sabe aquela pessoa que chama você por educação? Não, um dia eu vou chamar você lá em casa para nós comer junto. Ah, então tá bom. E esse dia nunca veio. Está acabando 2015 e essa pessoa não te chamou nada. Ela falou para te agradar, ela mentiu para você, ela não quer que você vá lá nada. Ela não está nem aí para você. Vou chamar esses crentes para vir aqui em casa, para comer minha comida toda. Se vir, vai trazer uma cesta básica junto. Jesus, ele não fala as coisas para agradar, ele não fala da boca para fora. Jesus, quando ele fala de coração. Aí Jesus fala para os discípulos: eu tenho desejado. Ele fala primeiro que ele tem desejado. Só dele me desejar já é algo maravilhoso. Além dele desejar estar comigo, ele tem desejado ansiosamente. Talvez você se importa quando alguém te despreza, se importa quando alguém não dá valor para você. Por que você se importa? Você dá tanta visibilidade, tanta importância para isso, e não dá importância para o convite que Deus faz para você, para o convite que Jesus está fazendo para você. Eu desejo comer à mesa com você, desejo comer essa ceia, essa Páscoa com você. Eu desejo ansiosamente que você se sente na mesa para que eu sirva você com a minha graça, com o meu amor. Quem experimenta do amor de Deus não é carente do amor de ninguém mais, porque o amor dele nos supre, nos preenche. A Bíblia fala: o amor de Deus tem dilatado os nossos corações. E ele fala: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês antes do meu sofrimento. Quem está convidando você para sentar à mesa é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, verso 16: pois eu digo que nunca mais comereis até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, de receber e repartir entre vocês. Receba e você só pode repartir aquilo que você recebeu dele. Por que tem pessoas que não são amorosas? Porque não recebeu o amor de Deus. Por que tem pessoas que não são gratas? Porque não recebeu o amor de Deus. Mas você que recebeu de Deus, você faz o quê? Reparte o seu tempo, reparte a sua atenção, reparte o seu amor, reparte a sua dedicação, reparte o seu carro, reparte a sua casa, reparte o seu dinheiro, reparte os seus mantimentos, reparte a sua roupa, reparte o seu amor, reparte tudo, porque você entende que tudo vem de Deus. Aquilo que vem de Deus para a sua mão é para repartir. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar onde todos são iguais, mesa é lugar de você servir.
Quando eu aprendi isso em casa, com meus pais, é questão de educação. Quando chegava uma visita, meu pai e minha mãe falavam: primeiro sempre vai servir as visitas. Quem já ouviu isso? Por quê? Quando você recebe uma visita, a sua obrigação é servir a visita e não se servir. Quando você está na mesa que Deus prepara para você, essa é a sua função. Tem gente que pega aquele versículo de Davi e muda, né? Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Eu já vi até pregações: preparar uma mesa diante dos meus inimigos é o que? É Deus exibindo a minha vitória diante dos meus inimigos. Olha aqui, ó, eu venci. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu vou falar desse negócio até a volta de Jesus. Eu vou perseguir essa cantora aí até a volta de Jesus. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia aí, você no palco. Vai estar, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Olha só. Ah, meu Deus. Quando Davi fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, sabe o que ele está querendo dizer? Tudo que Deus colocar para mim, dá para mim. Tudo que Deus der na minha mão, eu vou fazer, sabe o que? Eu vou servir. Me dá a oportunidade de servir aqueles que me perseguiram. É isso que ele está falando. Me dá a oportunidade de servir aqueles que são meus inimigos. Cara, por isso que Davi foi um homem de Deus. Por isso que Davi, ele falhou, porque ele não é perfeito, mas ele alcançou a graça, porque ele era um rei de graça. Ele vivia a graça de Deus. Ele era um homem além do seu tempo. Ele viveu na lei, mas ele experimentou da graça. Quando Davi está falando: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, ele está falando que serve. Deixa eu te falar, quem aqui nessa manhã é digno de tomar a ceia? Isso aqui, ó, simboliza o sangue de Jesus. Isso aqui, o corpo. Quem é digno? Ninguém. Quem aqui, por ser pecador, se tornou inimigo de Deus? Levanta sua mão. Eu, antes de ter Jesus, era inimigo de Deus. Quem era inimigo de Deus? A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E Jesus faz o quê? Ele prepara uma mesa e serve os seus inimigos. Você não está aqui porque você é bonzinho. Você não está aqui porque você é evangélico, você é crente. Você está aqui porque você é um inimigo de Deus que necessita ser servido na mesa dele. Você necessita da graça dele cobrir as suas falhas, para que você deixe de viver o vexame e a vergonha e seja adotado como filho de Deus e se assente à mesa como um dos filhos de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você entende a sua posição como pecador, você não tem dificuldade de perdoar as pessoas, porque você não acha no direito, você não se acha melhor. Quando Davi fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, ele está querendo dizer: eu vou servir. Ele mandou buscar o neto do inimigo dele e falou: senta ele na mesa. Enquanto ele viver, ele vai comer nessa mesa como sendo nosso filho, vai ter a mesma honra. Isso é a graça de Deus, queridos. Esse é o amor de Deus que nos envolve. E nessa manhã ele te convida para sentar na mesa. Em Apocalipse 19, verso 9, e eu já estou encerrando agora, vou orar. Diz: e disse-me, escreve-me, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. No NVI diz assim: e o anjo me disse: escreve, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são as palavras verdadeiras de Deus. Você sabia que quando nós formos para o céu, encontrarmos com o Cordeiro, que é Jesus, haverá um banquete? Eu que sou pecador, você que é pecador, vai sentar na mesa com Deus, com Jesus. Você tem noção do que é isso? E Ele vai nos servir. Você vê que tudo tem a ver com mesa, com graça. Se não fosse a graça de Deus, querido, se não fosse essa mesa, essa toalha
que cobre a minha vergonha, você estaria apontando o dedo para mim, falando: esse cara não pode estar ali pregando. Mas a graça de Deus um dia me alcançou, ela cobriu a minha vergonha, ela riscou, e ninguém mais pode apontar, nem o acusador. E Ele me deu uma nova história. E hoje eu estou convidando vocês também para sentar nessa mesa de piedade, de amor, de compaixão. Da mesma maneira que você tem recebido esse amor de Deus, essa compaixão, transmita esse amor. Como nós acabamos de ler, aquilo que receberam de Jesus, repartiram. Você tem recebido o amor de Deus? Reparta o amor de Deus. Deus tem te abençoado, amém? Deus tem te abençoado, amém? Reparta isso. Reparta esta palavra. Reparta o que Deus tem te dado. Não retenha. Não retenha o que Deus tem te dado. Distribui. Abençoe. Porque um dia nós seremos chamados a sentar à mesa do Cordeiro para comer desse banquete. Eu e você, todos nós. Não haverá uma cadeira com encosto mais alto para quem é pastor, presidente. Não haverá uma cadeira de encosto mais alto de cor diferente, mas todos estarão na mesa, nas mesmas cadeiras, iguais. Até a roupa vai ser igual. Todos de vestes brancas. Quem são estes de vestes brancas? São aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não haverá diferença. Não haverá o maior, o menor, o melhor. Todos na mesa, todos na mesma altura, todos no mesmo alcance da graça, todos cobertos pela graça. Não filhos da vergonha e do vexame, mas filhos de Deus, filhos do Senhor, assentados na mesa como filhos do Rei. Não em cadeiras diferentes, mas iguais. Não com roupas diferentes, mas iguais. O único título que nós teremos lá será filhos de Deus. Quantos estão entendendo? Você que entende essa palavra, curva a sua cabeça, ore agora. Nesta manhã Deus está te chamando a sentar à mesa. Ele está te dando uma oportunidade de confessar os seus pecados, de dizer: Senhor Jesus, eu quero aceitar o convite de assentar à mesa. Nos últimos momentos Jesus deixou claro o seu desejo. O meu desejo é que onde eu esteja, esteja eles também. A mesa está sendo preparada no céu para o casamento do Cordeiro. Está tudo pronto nos esperando, e o Senhor quer que você esteja lá. Eu quero que você esteja lá. Não importa se você viveu tempo de vergonha, de vexame, hoje o amor de Deus quer mudar a sua história. Ele quer riscar o vexame, Ele quer riscar a vergonha, Ele quer dar cura, movimento para as áreas aleijadas da sua vida, paralisadas. Talvez por uma fatalidade da sua vida, um problema, você se tornou aleijado numa área da tua vida, aleijado na alma, aleijado no espírito, aleijado fisicamente, aleijado espiritualmente, aleijado na vida financeira, aleijado no relacionamento. E Deus está falando para você: se assenta na mesa, a toalha vai encobrir, a minha graça vai cobrir, vai riscar toda a vergonha, e não haverá mais acusação, não mais haverá vexame. Você não será envergonhado ou envergonhada se você se assentar do lado do Rei. A toalha da graça vai te envolver, vai cobrir a sua vexame, vai cobrir o seu vergonha. Talvez você vive hoje ainda a consequência do pecado dos seus pais, que desagradaram a Deus. Talvez você vive ainda por consequência da vergonha que os seus familiares tiveram. E Deus quer te dar uma nova história.
Deus quer te dar uma nova história. Ore agora, antes de você se sentar à mesa para ceiar hoje. Existe um nome que está acima de todo nome, Jesus. A sua glória está acima de toda glória, Jesus. Porque Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus, 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 porque Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus. Jesus, Jesus, aleluia. Vem com teu amor, Senhor, com tua graça nesta manhã. Envolve cada vida, envolve com teu amor, Senhor, porque nós somos falhos, pecadores. Necessitamos da tua graça, necessitamos do teu amor, da tua misericórdia. Você que deseja ser completamente limpo, confessa a Ele o teu pecado e diga: Senhor, me limpa completamente, porque só será digno de sentar nessa mesa aquele que reconhecer a sua dependência em Jesus Cristo, aquele que reconhecer que depende do sangue de Jesus. Nós oramos, Senhor, em teu nome nesta manhã. Aleluia. Consagramos este cálice, consagramos este pão, simbolizando o teu sangue e teu corpo. Te louvamos pelo privilégio de estar na tua mesa. Paulo falou: porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos dou, tendo ele ceado. Você vê que Paulo fala: aquilo que eu recebi eu dou. E Jesus fala para os seus discípulos, ele entrega nas mãos dos discípulos e fala o quê? Repartir. A ceia, querido, é muito mais do que você ficar lembrando. Olha para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. A ceia não é para você ficar assim, se penalizando. Ai, o meu pecado. Ai, não é um martírio. Ai, eu fiz aquilo lá. Não. A mesa não é esse momento. A mesa é o momento de você entender que você está aqui somente pela graça. Você já arrependeu do seu pecado, da sua vergonha, ok? E a mesa é o momento de você receber. Eu só posso oferecer para você a ceia porque eu recebi de Deus o amor e a compaixão dele pelo meu pecado. Eu não posso repartir aquilo que eu também não recebi dele. Tudo vem dele. Então a mesa é o momento de você estar ligado no corpo de Cristo. A mesa é o momento de você estar em comunhão com a igreja e com Deus, com o corpo. Não é momento de você se martirizar. É momento de você sim valorizar a cruz, valorizar o que Cristo fez por você. Mas é o momento de você entender, quando você está pegando o seu cálice e trocando com o seu irmão, você está falando:
eu não sou digno de te dar, e você que está recebendo, eu não sou digno de receber, mas só podemos fazer isso porque nós recebemos dele, pela graça. Então dentro dessa igreja aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais perfeito, mais santo que ninguém. Todos estão aqui debaixo da toalha, cobertos, cobrindo a sua vergonha, por causa da misericórdia dele que nos alcançou. Então o convite é para todos: venham estar com o Senhor, porque haverá um dia que o convite será fechado e irá se cumprir o Apocalipse que nós lemos hoje, as bodas do Cordeiro, o grande banquete. A oportunidade é hoje. Amém? É a mesma coisa que você recebesse um convite e ele tem uma data estabelecida, e se você perder o dia, você ficou de fora. A palavra de Deus fala que certa vez, uma parábola, que um homem rico estava dando um grande jantar e os convidados não vieram. E então ele fala para os seus funcionários: vai pelas ruas, vai pelos valados, vai pelos becos e enche, traz até encher toda a casa, e dá de comer e de beber para aqueles que você está trazendo. Como os convidados não quiseram ir, ele encheu a casa daqueles que estavam na rua. O que ele está querendo dizer? Que o convite, ninguém tem a primazia nesse convite. Ninguém é melhor do que ninguém para fazer parte desse convite, mas o convite é feito a todos aqueles que querem. Aqueles que têm fome, vêm e comem. Aqueles que têm sede, vêm e bebam da graça de Deus, do amor de Deus. A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus, Ele quer que você venha à mesa dele com fome da justiça de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Quero chamar os diáconos para distribuir a ceia.